dele. Reunião o dia inteiro de noite, com lideranças religiosas, falando à imprensa. Os mesmos ataques sofrendo o candidato a governador, os e-mails viraram a vedete, né, senador Raup? Ataque ao candidato a governador, ataque à nossa candidata, e eu tive a oportunidade de colaborar. E a minha grande alegria é que onde eu fui, deputado Morato, onde eu fui, senador Walter, e que eu tinha possibilidade de falar aos meus irmãos da mesma confissão de fé. Olha, a Marina é uma irmã nossa, a Marina confessa fé, professa a sua fé, no segmento evangélico, ela é crente de verdade. Marina anda com a Bíblia na mão, mas para votar em Marina, não precisava justificar o voto dizendo voto em Marina, porque eu não voto nessa Dilma, porque essa Dilma é isso, porque essa Dilma é aquilo. Eu voto na Marina porque essa Dilma... Quer dizer, você tem que votar na Marina porque ela tem vida pública limpa, é proba, uma grande senadora, tem história nesse país, foi uma grande ministra, ajudou Lula a construir essas políticas públicas de inclusão social no país, então não precisava usar isso para justificar o voto na Marina e atacar a Dilma. Quando terminou o primeiro turno, tentaram transferir tudo da Marina para o Serra. E aí dizia assim, não, eu voto no Serra, porque essa Dilma, ele não tem condição nenhuma de ser presidente, porque essa mulher falou que nem Jesus tira a vitória dela. Quer dizer, tinha que dizer assim, eu voto no Serra, porque eu acredito no governo que eles fizeram há 8 anos, antes do Lula, os 8 anos do Fernando Henrique e do Serra, foi maravilhosos, eu acredito nisso, por isso eu vou votar nele, eu acredito no Serra como um homem probo, um homem decente, vou votar nele. Ele disse, não, eu vou votar no Serra porque essa Dilma é isso. Ninguém tem que votar em ninguém, não é a confissão de fé, não é a confissão de fé que é o fator primordial. Olha, até porque esses meus irmãos do segmento que eu tenho carinho e tenho amor, e eu fui para essa cruzada pensando neles, porque eles estavam sendo enganados, estavam mentindo a eles. Eles votaram nos estados. Qual é a confissão de fé do Anastasia em Minas Gerais? Não é a confissão de fé evangélica. E os evangélicos votaram nele. Votaram nele porque entenderam que ele é um grande gestor e tinha um projeto para Minas, ou por causa da confissão de fé? Porque se fosse por causa da confissão de fé, não podia votar. Mas em Minas podia votar, só não podia votar no país, na Dilma. Aqui, Agnello Queiroz é evangélico? Agnello lê Bíblia, Agnello anda em igreja. Qual é a confissão de fé do Agnello? Não é evangélica, mas aqui podia votar, só não podia votar na Dilma. Qual é a confissão de fé de Rosiana Sarney, que ganhou no primeiro turno? Não é confissão de fé evangélica. Ela não vive de Bíblia debaixo do braço. Qual é a confissão de fé de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro? No entanto, tinha evangélico votando nela, aliás, líderes religiosos, líderes evangélicos, fazendo campanha para ele. No Rio podia, para Dilma não podia. Qual é a confissão de fé de Renato Casagrande? Católico. Lá podia votar, os evangélicos podiam votar nele, só não podia votar na Dilma. Olha só que coisa desproporcional, descabida. E eu comecei a andar esse país exatamente para fazer os nossos irmãos enxergar. Uma outra coisa que não podia votar nela, porque o vice dela era satanista, o Temer. Olha, a Bíblia diz que tem 2 espíritos no mundo. O espírito de Deus e o espírito do diabo, não tem 3. Ora, quem aceitou Jesus, aceitou. Quem não aceitou, precisa aceitar. Só tem esses 2 caminhos. Então, quem precisa aceitar, tem milhões no Brasil. Tem milhões que aceitaram e milhões que precisam aceitar. Então, o Temer não está sozinho nesse negócio. Quem falou isso? E aqui eu preciso falar o nome. Daniel Mastral. Quem é esse rapaz? Escreveu um livro dizendo que era o filho do Temer, que o Temer... Isso é o fim do mundo. Agora esse rapaz aparece numa revista cristã, que foi atrás dele, www.revistacristã.com.br, dando uma entrevista, desmentindo e dizendo que nunca falou isso. Mas isso ganhou o Brasil como verdade.